Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta quinta videoaula da série de Laboratórios Práticos de Instalação e Configuração de Serviços de Rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos aprender a configurar e utilizar o OpenSSH Server, serviço que vai permitir que vocês acessem e administrem o servidor remotamente. Na videoaula anterior, nós tínhamos realizado os ajustes finais de configuração de rede das nossas máquinas virtuais, possibilitando a comunicação entre nossa rede local virtualizada e a internet. E a partir dessa videoaula nós implementaremos os serviços propriamente dito. Nas próximas videoaulas de instalação e configuração de serviços, sempre que necessário eu vou dividir em partes dentro de uma ideia de manter os vídeos com um tamanho entre 20 e 30 minutos para não se tornar cansativo para quem assiste. Então esta videoaula será dividida em duas partes, sendo que na primeira nós vamos configurar o OpenSSH Server, conectar a partir dos aplicativos clientes e aprender a utilizar o SCP, que é um mecanismo para transferência de arquivos entre cliente e servidor. Tudo certo então? Agora vamos para a prática. Aqui eu já iniciei a VM CRV Firewall, a gente vai autenticar com o usuário root e a senha que nós definimos na instalação. E o OpenSSH Server a gente já instalou na nossa VM modelo. Isso então, todos os clones que nós criamos a partir dela vão estar com o OpenSSH devidamente instalado. De qualquer forma, a gente instalou com o comando apt install e o nome do pacote é OpenSSH-server. Se você executar o comando, o OpenSSH Server já está instalado e na versão mais atual. O comando ss-out, a gente pode verificar que o SSH está listem na porta SSH. O que é a porta SSH? É a porta 22. Se vocês alterarem a porta padrão para qualquer outra porta, ali onde está SSH, vai aparecer então a porta, em que ele está rodando. Ali da linha de cima, o 0.0.0 indica IPv4 e o 2.2 o V6. Outro fator importante aqui é vocês listarem o diretório etc ssh. Aqui existe uma série de arquivos criados pelo OpenSSH. Todos aqueles que terminam com key ou key.pub são os certificados criados pelo software. Já existem aqui dois arquivos que são distintos e que é necessário que vocês saibam a diferença entre eles. O ssh_config, ele configura o cliente SSH. E o sshd_config, ele configura o servidor SSH. Então, como nós vamos configurar o SSH Server, a gente vai ter que editar com o editor Vim o arquivo que fica dentro do diretório etc/ssh com o nome de sshd, o D de daemon, _config. Abrindo esse arquivo aqui, então, nós temos uma série de linhas. Notem que todas estão comentadas porque todas estão nos seus valores padrão. E para a gente alterar essas linhas, é necessário que a gente descomente, ou seja, remova o cerquilha da frente, para que possa então ter validade essa alteração. A gente vai dar uma repassada pelas principais linhas aqui e eu vou comentando algumas questões de boa prática quanto à configuração do servidor OpenSSH. Então, começando aqui pela linha port 22, a porta 22 é o valor padrão, como nós já havíamos conversado anteriormente, é a porta onde, por padrão, o SSH vai escutar. Alterar essa porta padrão do SSH, ela é uma boa prática de ajuste de segurança das configurações do próprio servidor. Por que isso? Porque ele previne, principalmente em ataques casuais, que são aqueles quando um atacante simplesmente faz um port scan genérico aí na rede de vocês, fazendo uma varredura em faixas inteiras de endereço IP, procurando por servidores com portas conhecidas abertas, ou seja, que o serviço possa ser identificado facilmente. Então, colocar o servidor a trabalhar em uma porta mais escondida, uma porta mais improvável, como por exemplo a porta 22.0001, ou seja, bem alta, ele reduz a exposição do servidor de vocês. Então, caso vocês queiram alterar a porta padrão, vocês vão deletar o cerquilha na frente da linha e
teclar I de insert e colocar o valor aqui, por exemplo, a porta 22001. Poderia ser qualquer outra porta, essa aqui é apenas um exemplo. O que vocês devem lembrar é que quando vocês alterarem essa porta, lá no cliente que vai conectar, vocês têm que indicar em qual porta o serviço está rodando, porque por padrão o cliente vai direcionar as requisições para a porta 22. Então a gente pode deixar na porta 22001 aqui para fazer um teste e depois a gente realizar então a conexão para ver como funciona. Depois aqui abaixo a gente tem duas linhas chamadas Listen Address. Essas linhas aqui, a primeira é IPv4 e a segunda IPv6, elas têm a função de indicar qual interface do servidor SSH de vocês receberá as requisições. Por exemplo, o nosso servidor aqui ele tem duas interfaces de rede. Uma que está conectada na rede local e outra que está conectada na nossa rede local virtualizada. Então, por exemplo, se nós quiséssemos somente conectar a partir da interface que está conectada na rede local virtualizada, a gente deveria remover ali o cerquilha e colocar aqui o endereço da interface, 172.16.1.1. A mesma coisa serve para o V6. Poderia colocar aquele nosso endereço aqui de V6, 2001 DB8 ACAD Café 2.2.1. Então, aqui a gente teria, as configurações das nossas interfaces internas para que só elas pudessem acessar, só conexões a partir delas pudessem conectar o nosso servidor SSH. A gente vai deixar essa linha comentada aqui, porque a gente vai querer conectar de qualquer lugar, certo? Aqui depois a gente tem as configurações das chaves, são aquelas chaves que eu mostrei para vocês lá dentro do diretório etc/ssh. Depois as configurações de log, e aqui a gente chega então na linha Login Grace Time. Essa linha Login Grace Time, ela define então o limite em segundos que o usuário terá para fazer o login após ele indicar que deseja iniciar uma conexão SSH com o servidor. Nesse caso aqui está 2 minutos, tá? Mas, por exemplo, a gente poderia definir aqui 60, ele vai interpretar como 60 segundos. Então, se o usuário tentar conectar o servidor e não efetuar login, somente disparar uma tentativa de conexão, se ele não tentar autenticar, em 60 segundos, essa conexão então vai cair. Depois aqui a gente tem outra linha bastante importante, que é a linha Permit Root Login, e ela está Prohibit Password. Essa linha aqui, ela define então se o root ele pode ou não e como ele vai poder autenticar no servidor. Tanto a linha Without Password ou a linha Prohibit Password, elas definem então que o servidor ele não recebe conexões do root por senha. Ele só permite o login do root via autenticação por chave de autenticação. Então seria algo um pouco mais seguro. Mas se eu não quero permitir que o root ele logue no sistema, eu posso colocar um no. Aqui não vai permitir tanto por chave quanto por senha. Então essa seria uma boa prática da gente configurar o servidor SSH, não permitir que o root possa fazer autenticação no serviço. Isso previne, por exemplo, que com o ataque de força bruta o usuário descubra a senha do root por meio então do serviço de SSH. Aqui, se vocês quisessem permitir, era só colocar um yes e aqui o root ele pode logar de qualquer forma, tá? Tanto por chave quanto por senha. Aqui então a gente vai deixar null, e quando a gente deixa null, a gente pode definir com allow users qual usuário pode autenticar no nosso servidor. Aqui eu poderia colocar o usuário Dornelles, que é o meu usuário. Com essa linha aqui, somente o usuário Dornelles pode fazer a autenticação no servidor. Se eu colocar um espaço, eu poderia colocar outro usuário aqui, por exemplo, João, e assim sucessivamente. Outra forma de configuração seria definir
um grupo, allow groups. Poderia, aqui tudo junto, eu poderia definir com essa linha que, por exemplo, o grupo TI, ou seja, todos os usuários que estão dentro desse grupo, podem acessar o servidor SSH. Então, eu vou deixar essa linha aqui comentada para que vocês tenham ela aí. Além disso, a gente poderia colocar por exceção. Colocar aqui, por exemplo, um deny users e definir qual usuário que não pode acessar, liberando os outros. Por exemplo, no meu servidor eu tenho somente 5 usuários, e desses 5 usuários eu não quero que um acesse. Eu poderia colocar um deny users e o nome desse usuário. Por exemplo, João. Aqui não precisaria da linha allow users, né? Vou deixar aqui comentado também. Ou então, um deny groups. Se dos grupos que eu tenho no meu servidor, somente o grupo, sei lá, RH não pode acessar o meu servidor SSH. Então aqui eu vou deixar um exemplo também, vamos deixar essa linha comentada. Na sequência aqui, nós vamos chegar então na linha permit empty password, que está definido como no, como padrão. Nessa linha aqui, ela permite, ou não, aqui no caso ela não está permitindo, que o servidor SSH aceite senhas vazias. Ou seja, se um usuário ele não tiver uma senha, ele não vai conseguir conectar no servidor. Se, por exemplo, eu descomentar a linha ali, tirando o cerquilho, e colocar aqui então um yes, eu defino que um usuário sem senha ele pode acessar o servidor SSH. Obviamente isso não é seguro, então o padrão é no, mas é possível alterar. Seguindo aqui na sequência do nosso arquivo, nós temos a linha um pouco mais abaixo, x11 forward. Essa linha ela permite ou não que vocês façam acesso a aplicativos gráficos remotamente. Por exemplo, eu tenho um RDP que está rodando dentro, numa máquina Windows dentro da minha rede. E eu quero, por meio dessa conexão que eu faço segura com o meu servidor SSH, eu abro esse RDP. É possível somente se essa linha tiver yes. Se, por exemplo, a velocidade de upload da rede de vocês é muito baixa, seria interessante aqui colocar um no e não permitir esse tipo de permissão aí no servidor de vocês. Então, o padrão é yes. Na sequência do arquivo aqui, então, a gente tem duas linhas que é bem interessante, o client alive interval e o client alive count max, que são as linhas que definem, então, o número máximo de envio de pacotes para saber se o cliente está ou não ativo, que é a client alive count max, e a linha client alive interval define qual é o intervalo de tempo em segundos que o servidor, o terminal de vocês podem ficar ocioso. Então, o que significa aqui? Descomentei as duas linhas, tá? Eu defini aqui em cliente alive interval. Defini um exemplo 300. 300 segundos seria 5 minutos. Né? E aqui eu coloquei 0. Isso significa que daqui 5 minutos, né, ele nem vai tentar enviar um pacote para saber se o cliente está ou não ativo e vai derrubar a conexão do usuário. Então isso aqui, ele previne, por exemplo, que o usuário esqueça o terminal aberto e esse terminal fique aberto por um tempo determinado aí, e isso poderia comprometer a segurança do servidor de vocês. Isso aqui vocês podem aumentar, aqui é um exemplo de 5 minutos. Eu vou comentar aqui. Então esse seria um exemplo de 5 minutos. Tá? E vou deixar aqui comentado também, e vocês configurem conforme a necessidade aí, né, de cada um. Na sequência, então, aqui a gente tem uma linha onde diz No Default Banner Path, onde vocês podem definir um banner de boas-vindas para quem acessa o servidor de vocês. Nesse caso, vocês poderiam colocar aqui o banner, o comando,
e colocar o arquivo de configuração. Geralmente o arquivo de configuração é o isui.net. Então esse arquivo aqui vocês podem inserir uma mensagem de boas-vindas para quem conecta. Na sequência a gente vai acessar esse arquivo. Bom, aqui a gente já está no final do arquivo. Para a gente salvar as nossas alterações, a gente vai dar um comando ESC, .wq, exclamação, ou somente um ESC, x, para gravar, tanto um quanto o outro tem a mesma funcionalidade. E aqui então, a gente vai editar o arquivo /etc isui.net e colocar aqui, teclar o I para entrar no modo inserção, colocar aqui em cima um bem-vindo ao servidor Firewall de empresa X. Para salvar ESC, x. E aí então, todas essas alterações que nós fizemos, elas só vão ser válidas no momento que a gente reiniciar o serviço. Então, sempre que alterar o arquivo, não pode esquecer de reiniciar o serviço. E para reiniciar o serviço, vocês vão usar o comando systemctl restart ssh. Feito isso, a gente pode verificar o status do serviço. Se o prompt retornou, provavelmente o serviço está ok. Então, com o systemctl status e o nome do serviço, a gente pode verificar que ele está ok, está rodando, está ativo. E ali a gente pode verificar que ele está rodando na porta 22001. Isso a gente pode verificar também com o comando ss -alt. Notem que agora ele mudou ali a porta para 22001 do nosso servidor. Então aqui ele está configurado, a gente verificou algumas linhas importantes que são necessárias a gente alterar para a segurança do servidor. E agora a gente vai então ver como que faz o acesso a esse nosso servidor, tanto do Windows quanto do Linux, certo? E a gente vai começar então pela máquina cliente, o Windows. Aqui eu já instalei o WinSCP e o PUD, que vão ser os nossos clientes SSH. E para vocês instalar, não esqueçam que, como a gente reiniciou a máquina Firewall, no último laboratório a gente tinha feito o compartilhamento de forma temporária. Então vocês vão ter que voltar aqui na máquina Firewall e ativar novamente o NAT com iptables, -tnat, -a post-routing, -o np0s3, -j masquerade, e aquela outra linha que ativa o IP forward, que é o echo 1 maior, não é necessário porque a gente já configurou o arquivo sysctl, que é o arquivo que habilita então na inicialização o forward nas interfaces de rede, ou seja, forward no kernel. Feito isso, vocês podem voltar aqui para a máquina server e testar a conexão. A princípio a gente já tem comunicação aqui e vocês poderiam fazer o download das duas ferramentas, que eu vou deixar então o link na descrição do vídeo. Então, iniciando pelo PUT, a gente vai utilizar o endereço IP na nossa rede local virtualizada, que é um 72.16.1.1, o IP do nosso servidor, e não podemos esquecer então de alterar a porta aqui 22001, que é onde a gente colocou a rodar o nosso servidor SSH. Open, primeira coisa vai nos mandar a chave, a gente vai aceitar, e então a partir disso a gente vai fazer a autenticação. Lembrando que a gente não autorizou que fossem feitas as conexões com o usuário root, então só está liberado o nosso usuário, no caso meu, o Dornelles. Ó, já apareceu ali a nossa mensagem de bem-vindos, que a gente definiu lá no arquivo isui.net, e a minha senha, então, eu já tenho acesso ao servidor Firewall, e a partir disso eu posso dar um sumenos e autenticar como root no servidor. Aqui então eu já tenho
o acesso root na máquina CRV Firewall a partir do terminal remoto com o OpenSSH. Podemos fechar aqui, teste realizado, tudo certo. Agora a gente vai ver a ferramenta WinSCP. O WinSCP ele vai permitir que a gente faça a conexão e veja de forma gráfica os arquivos para poder enviar e copiar arquivos do cliente para o servidor, do servidor para o cliente. Então a gente vai fazer uma conexão via SFTP com o nosso servidor 172.16.1.1 e aqui então a porta 22.0.0.1. O nosso usuário vai ser o nosso usuário comum, o meu é Dornelles, a senha 123456, e eu já posso então fazer o login no servidor, aceitar a chave sempre vai mandar na primeira conexão tanto de um quanto do outro software, depois não vai enviar mais, e aí então, mensagem de bem-vindos, continuar, a gente pode aqui já visualizar do lado direito, do lado esquerdo, a nossa máquina local, que é o Windows, e no lado direito o nosso servidor, que é o Linux. Então a gente poderia enviar aqui, por exemplo, de downloads eu tenho PUT, só para fazer um teste eu vou enviar lá dentro para a pasta home, Dornelles, ok, foi feito o envio, a gente pode voltar no servidor lá e dar um ls no /home, no meu usuário Dornelles, cada um faz com o seu usuário aí, está lá o PUT.exe, o arquivo que a gente acabou de enviar para o servidor. Remover ele aqui, rm, tudo certo. Então, aqui eu posso dar um atualizar, o arquivinho já vai sumir. Agora vamos para o cliente Linux. Vamos autenticar aqui, usuário Dornelles, minha senha. Já então estou com o sistema operacional carregado. E aqui a gente não precisa instalar nenhum tipo de cliente, porque na grande maioria das distribuições o SSH Client ele é nativo. Então abrimos um terminal e a gente pode fazer a conexão com o servidor. SSH é o comando. Como a gente está em uma porta diferente, a gente vai ter que indicar a porta, -P 22.0.0.1, o usuário, arroba, o endereço IP da máquina, 72.16.1. Nos enviou então o certificado, yes para aceitar, já recebemos ali a mensagem de boas-vindas, e então a gente pode colocar a senha do nosso usuário, a gente já está lá então no servidor Firewall. A mesma coisa a gente poderia fazer da nossa máquina hospedeira. No caso, vocês estão rodando o Windows aí como hospedeiro, vocês poderiam fazer o teste da conexão, só que a partir da rede local de vocês. Então, para isso, vocês vão conectar no endereço que vocês definiram na interface ETH0 NP0S3, tá? Que no meu caso é 9268.20.30, então a gente poderia abrir um PUT diretamente da nossa máquina hospedeira e colocar o IP que vocês definiram para a interface da rede local. Então o meu é 20.30 na porta 22.0.0.1 e aqui a gente pode trabalhar de forma mais sossegada a partir de um prompt e não precisa estar lá dentro da máquina virtual. Então, a partir de hoje, vocês podem trabalhar com esse prompt. Eu acho mais tranquilo, que a gente pode copiar, colar, pode ter uma visão maior do prompt de comando e das linhas que a gente vai executar. Então, seria interessante vocês utilizarem aqui o PUT a partir do hospedeiro de vocês, tanto Windows quanto Linux, independente do que vocês estão utilizando aí. Só no caso do Linux seria direto terminal, como a gente viu lá pela nossa rede local virtualizada. Vamos dar um exit aqui, fechamos, voltamos aqui para a nossa máquina cliente, Linux, e agora então a gente vai dar um exit aqui e vamos passar para o próximo tópico dessa videoaula, que é a utilização do SCP
que é a ferramenta que a gente vai utilizar para transferir arquivos entre cliente e servidor por meio de um terminal remoto. Então aqui eu estou na home do meu usuário, Dornelles. Se eu der o comando ls, vai aparecer os diretórios que estão dentro da minha home. E a gente vai, com o comando touch, criar um arquivo chamado teste.txt. O comando touch ele serve para modificar atributos de arquivo, mas também é possível a gente criar arquivos simples por meio do comando touch. Se a gente der o comando ls, está ali o arquivo teste. Agora a gente vai enviar esse arquivo teste lá para o servidor. Então, utilizando SCP, aqui é importante a gente não esquecer que ele está na porta 22001 e aqui no SCP o "-p" é maiúsculo, diferente do cliente CSH lá que a gente deu o comando "-p" minúsculo, e o arquivo que a gente quer enviar, ou seja, qual o arquivo, como o arquivo está aqui eu tenho que dizer primeiro qual é o arquivo e depois então eu vou informar qual usuário, o IP do servidor, que é um 172.16.1, nosso firewall. Aqui não seria necessário colocar o usuário Dornelles, porque eu já estou autenticado com o usuário Dornelles. Mas se eu tivesse com qualquer outro usuário aqui, obrigatoriamente eu teria que colocar o usuário Dornelles aqui, então a gente já vai fazer assim para ir acostumando. /, a gente vai salvar lá no TMP da máquina SRV Fire. Então, aqui o comando, a porta, qual arquivo que a gente quer enviar, qual usuário que a gente vai autenticar, aonde a gente vai autenticar e em que diretório que a gente vai salvar o arquivo. Enter, pediu a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o arquivo foi enviado 100%. Se a gente voltar lá na nossa máquina Firewall, a gente pode dar o comando ls no diretório /tmp, está lá o nosso arquivo teste.txt. Tudo certo então, agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai buscar um arquivo que está aqui dentro do servidor. Então, eu vou entrar nesse diretório cmp, com o comando cd, /tmp, e eu vou criar um segundo arquivo chamado teste2.txt. Criei o arquivo, está aqui então, teste e teste2. Vamos voltar lá na nossa máquina virtual cliente Linux e agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai dar o comando scp, que vai indicar qual a porta que o servidor está rodando, 22001. Lembrando que tanto o cliente CH quanto o scp, se estiver rodando na 22 lá, que é a porta padrão, não precisa utilizar o parâmetro "-p". Certo? Então, agora vai mudar. Eu vou dizer primeiro qual é o usuário e onde eu quero conectar. E o nome, o caminho do arquivo, né, o caminho do arquivo que eu quero copiar, teste2.txt. E onde eu quero copiar aqui dentro da minha máquina cliente. Eu poderia colocar aqui somente um ponto dizendo que eu quero copiar aqui no diretório que eu estou. Ou eu poderia colocar um caminho dizendo o caminho absoluto do meu diretório, home Dornelles. Então isso daqui é a mesma coisa que eu colocar aqui, porque eu já estou dentro desse diretório home Dornelles. Então o ponto indica o meu diretório atual. Certo, a senha. Já fiz a cópia, ls, está aqui então o arquivo teste2. Então, recapitulando o comando aqui, scp é o comando, "-p 22001 é a porta, o usuário que vai conectar, em qual máquina ele vai conectar, em que diretório e qual arquivo ele quer buscar, e por fim onde vai ser salvo aqui na máquina local. Certo, então, enviamos um arquivo, copiamos um arquivo do servidor para a máquina cliente. Agora, então, a gente encerra a primeira parte dessa videoaula e na segunda parte nós vamos aprender a utilizar o SCP, que é um outro mecanismo para transferência de arquivos entre cliente e servidor,
configurar o acesso ao servidor com chave de autenticação e conhecer outras funcionalidades do OpenSSH Server. Então ficamos por aqui, qualquer dúvida deixe nos comentários que dentro do possível eu vou respondendo. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraço e até o próximo.